Boa tarde a todos. Eu trago para vocês hoje um tema da maior relevância e de grande beleza. O pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que procuramos. Me socorro desse espírito maravilhoso, extraordinário, magnífico, Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, benfeitor da humanidade. Tem uma obra belíssima, psicografada por Chico Xavier, em que Emmanuel diz: o pensamento leva o espírito às portas, à casa, à proximidade de Deus. E, ao mesmo tempo, o mau pensamento, ele nos conduz às zonas de sombra, de trevas, das misérias físicas e morais. O pensamento, meus caros irmãos e irmãs, o pensamento em nossa vida, ele é tudo. O pensamento cria a nossa imagem, o nosso reflexo. O pensamento, ele traça a rota do que nós queremos ser, do que nós pretendemos ser e do que nós seremos. Eu me atrevo a dizer, rogando pela reflexão de cada um que está aqui, nesta abençoada Sociedade Bezerra de Menezes, eu atrevo, repito, a vos dizer que cada pessoa aqui presente tem a chave mágica para abrir as portas do infinito. Tem as condições plenas de evoluir com o seu espírito e atingir, nos milênios que todos nós atravessaremos, atingir os mundos felizes. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesta existência. Esta existência, ela é uma só. Nós vivemos lá atrás, estamos vivendo hoje e viveremos amanhã. Quem vai nos acompanhar nesta grande viagem, nesta viagem imortal? Qual será a nossa bagagem? A nossa bagagem é os nossos atos, as nossas atitudes, o que nós fizemos. Eu faço um apelo a cada um que está aqui me escutando. Pulem, transcendem, avancem, passem desta vida, deste momento, e por um instante pensem, a vida
prossegue, a vida continua, não há morte. A doutrina espírita matou a morte. A vida prossegue imortal. E cada um de vós vai carregar, nesta grande viagem, vai carregar aquilo que fizeram fruto dos seus pensamentos. Aquilo que pensaram, aquilo que idealizaram, aquilo que combinaram, aquilo que sentiram, tudo que fizeram. O pensamento, ele nos conduz ao infinito. O pensamento bom, o pensamento positivo, o pensamento do bem, ele acalma o coração, ele suaviza a alma. O pensamento do ser humano, quando é voltado para o bem, para a grande lição que o maior de todos, o Espírito mais perfeito desse universo, nos trouxe há 21 séculos atrás, lá na Galileia, Jesus. A lição inesquecível do amor. Do amor que faz com que o ser humano abomine a violência, a maldade, que ele se afaste de toda maledicência, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a ignorância. Esse amor nos foi dado por Jesus. O amor, por assim dizer, é a criação de Deus, que entregou ao Filho, e o Filho entregou a nós. E esse amor, ele transita pelo pensamento, ele chega no coração, e ele conduz a nossa vida, como quem conduz um filho amado, um filho querido. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós pensamos, nós praticamente traçamos a estrada que nós queremos trilhar. Quando nós sabemos o caminho do que nós queremos da vida, mais da metade da viagem se percorreu. Quando eu não sei o que eu quero, quando eu estou em dúvida, quando os meus pensamentos bons e maus se chocam, quando eu não sei para que lado seguir, a viagem nem começou. E quando nós sabemos o que queremos, quando nós estabelecemos uma meta, quando nós temos um sonho e agimos
mais da metade da viagem, repito, foi percorrida. A grande viagem não é apenas a do trabalho, a das relações humanas, a nossa relação social, familiar. A grande viagem que nós teremos e vamos obrigatoriamente ter que fazer é a viagem em busca de Deus. E esta viagem inicia dentro de nós. Inicia no nosso pensamento. Inicia nas lutas, nas grandes batalhas que nós temos que travar dentro de nós. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós cometemos erros a todo momento. Nós acertamos também. A escolha é nossa. Ninguém é responsável por nós. Nos foi dado livre arbítrio. Deus não estabelece que alguém deva sofrer e que alguém deva ser feliz. Deus nos ama infinitamente. Ele é misericordioso, mas ele é também justo. As respostas de tudo que nos acontece na vida está dentro de nós. Se cada um de vós, hoje, no silêncio do quarto, quando o dia já tiver terminado e se aproxima a hora do repouso e da noite, se nós refletirmos sobre a nossa vida e nós procurarmos verdadeiramente saber a verdade, consultem vossas consciências e todos nós saberemos as causas das desditas, dos sofrimentos e das alegrias. Nós, como espíritos imperfeitos, trazemos uma carga, temos débitos, temos dívidas, o acerto de contas, ele surge. Mais dia, menos dia. E cabe a nós que esse acerto de contas espiritual tenhamos saldo credor e não saldo devedor. Ninguém sofre injustamente. Se não é por fatos desta vida, está explicado por vidas passadas. E como se elimina, como se afasta, como se suaviza o sofrimento em nossas vidas, criando o pensamento do bem e praticando o bem. Custe o que custar. Os homens na terra, ainda nesse mundo de provas e expiações, eles vão em busca de quê? Fortunas, títulos, posições, e para tanto machucam, pisam, matam, roubam, cometem toda sorte de crimes. E o resultado será a dor e o sofrimento.
Ao contrário, a minoria, mas é uma grande minoria, nesse mundo de provas e expiações, a caminho de um mundo de regeneração. Aquela pessoa que age no bem, que pratica o bem, que faz o bem, que procura o bem, que tem na maneira de agir uma forma abençoada, esta pessoa, com certeza, ela colhe o fruto de uma árvore maravilhosa, belíssima, impagável. Esta árvore se chama paz. Paz. A paz e a consciência serena e a consciência tranquila. É esta paz que todos nós devemos buscar. É a paz que é um reflexo das nossas atitudes, da grandeza voltada para o bem, se afastando dos caminhos das misérias morais, das baixadas, do sofrimento que as aparentes vantagens da terra, de toda ordem, rápidas, efêmeras, fugazes, elas se terminam. O mal, ele não persistirá no mundo. O mal será vencido. Os grandes espíritos, através de livros e mensagens memoráveis, de uma beleza infinita, eles nos falam desses mundos que nos aguardam e que nos esperam depois que nós percorrermos os oceanos e os rios do infinito. Nós somos caminhantes dessa viagem. A viagem não termina no túmulo. O túmulo fica o pó de uma roupa que se usa por um certo tempo. E nós prosseguimos com o Espírito. Então, meus amigos, retornando ao tema dessa palestra, o companheiro de vossos espíritos é o pensamento. O pensamento no bem é uma luz que vai iluminar vossas vidas eternamente. Eternamente. Os Espíritos, a questão 459 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ela tem uma resposta belíssima, mas que tem que ser compreendida, porque é a certeza da presença dos Espíritos em nossas vidas. Na questão 459, Allan Kardec pergunta: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E as entidades venerandas responderam: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Só que essa questão tem que ser entendida com a questão 467. A pergunta do Livro dos Espíritos: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Porque lá na questão anterior, os espíritos nos conduzem muito mais que nós supomos.
E na questão 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Era essa a mensagem que eu queria dizer. Espírito do mal, nenhum vai conduzir as nossas vidas se nós não quisermos. Não vamos transferir aos espíritos maus, sofredores, a responsabilidade que compete só a nós. Nós afastamos todo o mal, toda a maldade, nós afastamos com o nosso pensamento, com a beleza que edificarmos na nossa alma, com a caridade que nós devemos ter, a caridade moral, conosco mesmo. É uma palavra repetida aos milhões, mas como ela é pouco praticada. Amor. Não vamos ter vergonha, não vamos ter medo de colocar em nossas vidas a essência de tudo, da razão de ser do universo, da razão de ser do mundo. O amor. O amor que a bondade infinita de Deus nos enviou na pessoa do Filho. São essas reflexões que eu trouxe para vocês com as minhas limitações, mas com todo carinho, com todo zelo, com toda a atenção do meu sentimento. Que as gotas de sangue que circulam em nosso coração façam com que a gente entenda que este sangue que um dia foi derramado na cruz da forma mais selvagem de Jesus, que a tudo sofreu, possa ser uma luz e uma lembrança que vossos corações nunca hão de esquecer. Pensem no bem, hajam no bem, vivam o bem e o encontro com Deus, com Jesus, mesmo que isso demore milênios, esse encontro de nós, conosco todos teremos. E que seja com pouca dor, com menos dor e com menos sofrimento, porque está em nossas mãos assim agir e assim fazer. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.